Keynes tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, o valor da taxa de juros é uma convenção. O Keynes, lá na teoria geral, ele fala a convenção do público, né? Eu diria, reatualizando, né, que na verdade é uma convenção definida pelo próprio mercado. Claramente, essa inflação é uma inflação que não é uma inflação de demanda. Ou seja, não é por conta de um aumento da demanda ou da renda das famílias que você tem, digamos assim, né, um aumento da taxa de inflação, e essa taxa de juros teria por objetivo reduzir o consumo das famílias, reduzir a taxa de inflação para levar, digamos assim, para alcançar as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que também é uma convenção. E na mesma linha que eu coloquei para vocês que em 21 a institucionalização da independência do Banco Central teve como objetivo se prevenir do futuro governo Lula para interditá-lo, da mesma forma a definição da taxa média de inflação em 24 e 25, e mesmo em 23. Então se trata de uma convenção. Não é uma inflação de demanda, mas você tem uma taxa de juros de 13,75, quando a inflação anual se aproxima de 5%. Fundamentalmente, essa taxa é uma taxa artificial. É uma taxa artificial. O governo Lula baixou os preços da energia, caíram os preços dos alimentos. Então a inflação está em queda. Por quê? Porque a inflação, o diagnóstico da inflação não era que era uma inflação, tecnicamente falando, de demanda, era uma inflação de custos. Até por conta desse período pós-pandemia. Porque esse argumento, na verdade, quer estabelecer uma dúvida na opinião pública que não cabe. Se você olhar para a taxa de juros dos Estados Unidos, se você olhar para o risco Brasil, se você olhar para a taxa de câmbio, se você olhar para a estimativa de crescimento da economia brasileira, todos os indicadores, companheiros, apontam no sentido de uma redução, não é gradual, não, da taxa de juros real. E o objetivo é político, não só para garantir, repito, tem uma simultaneidade entre economia e política, não só para garantir os altos lucros dos bancos e dos rentistas, mas para viabilizar um projeto político e interditar o nosso projeto. Eu quero fazer um comentário. Enfim, eu sou uma professora universitária e acompanho todo o debate na economia, na política, até profissional de ciência política. Mas eu acho que tem que fazer esse debate público, o seguinte: por que essa taxa de juros afeta a vida das pessoas no cotidiano? Porque senão fica muito na análise técnica. Mas a gente sabe, por exemplo, que essa taxa de juros Selic pressiona a dívida pública. A gente sabe disso, quem entende um pouquinho. Mas também o setor varejista está reclamando, como a Magazine Luiza e outros, porque não estão conseguindo sobreviver com os empréstimos bancários com altos juros. Agora, por outro lado, o consumo está caindo. Mesmo que o governo estimule a compra do carro novo, a Volkswagen está dando férias coletivas porque as taxas estão lotadas. O que essa taxa de juros, no dia a dia, afeta a vida de Dona Maria de São João? A gente tem que explicar nesse nível. A disputa entre projeto neoliberal, liderado pelo bolsonarismo, enfim, o que permanece aí, Guedes e companhia, a gente sabe. E que o governo Lula, o que deve ser feito, a gente sabe. Agora, vai poder fazer dependendo da correlação de força. Por isso que o Haddad tem um pé no chão, que eu acho que tem um pé no chão. Poderia ser mais negociado? Poderia. Mas não vai dar porque não tem correlação de força. Agora, o que é essa taxa de juros alta? Quem tem poupança está gostando. Tem uma correçãozinha merreca, mas tem. Agora, no dia a dia, o que é que se interfere no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na crise das empresas varejistas, como Magazine Luiza e outras que estão quebrando? Várias estão quebrando. Não é só loja americana que tem fraude, não. Outras estão quebrando. Na hora que quebra, tem desemprego, né? Acho que tem que tentar seguir. Como é que explica isso no cotidiano? Porque seu João, Dona Maria, que está por aqui ouvindo, o que isso tem a ver comigo?
Porque senão fica um debate técnico, que é bom no mundo acadêmico, mas aqui eu acho que tem que baixar a bola e explicar no dia a dia. Vou imaginar um pouco da sua preocupação, porque a gente sabe que é um fato, né? É preciso uma mobilização social, não há salvadores de pátria, a gente tem que estar na rua, mas eu acho que o desafio nosso, e isso é que eu queria compartilhar essas reflexões e preocupações, é como é que a gente, para além da nossa classe social, pessoas, a grande maioria, né, tipo acadêmico, brancos, uma posição social mais privilegiada, mas como é que a gente conversa com essas pessoas que estão no nosso entorno? Isso tem sido um desafio até pela minha trajetória. Eu venho da área de educação popular, sou aposentada hoje em dia, mas esse é que é o grande desafio. Como é que a gente usa uma linguagem e que possa suscitar uma reflexão, uma dúvida, um questionamento. O que faz os mitos que precisam de convencer a população de que é normal, é natural que algumas pessoas tenham salário muito grande, sejam ricos, eles sejam pobres, tudo é natural. Como é que a gente problematiza? Como é que a gente pode avançar nessas possibilidades de um debate público, né? Que a gente possa tocar o corações e mentes dessas pessoas, e especialmente jovens também têm me preocupado muito, somos todos cabeça branca, cadê os jovens, né? Então era um pouco isso que eu queria compartilhar com você, como é que você pensa isso. E só para finalizar, eu acho que tem um livro muito interessante que eu li, gostei muito, não sou da área de economia, que é a Economia e Transformação Social, da Juliane Furno e do Pedro Rossi, que é brilhante, eu acho que é muito bom. É isso, obrigada. Eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive me preparando para essa nossa conversa e vou dar minha posição política sobre a pergunta que vocês duas fizeram. E é uma reflexão de caráter político. A reflexão foi a seguinte: Plano Real foi em 94. A literatura econômica, ela aponta o seguinte: olha, a financiarização da economia brasileira, ela já se dava antes de 94, mas a financiarização se dava por ganhos no overnight, com a inflação. E naturalmente, depois de 94, com a estabilidade de preço, com o Plano Real, curiosamente, a financiarização passa a ser por ganhos financeiros. Qual foi minha reflexão no campo da sociologia política? Que a dominação da hegemonia do capital financeiro por meio da financiarização por ganhos na taxa de juros torna mais difícil a luta política dos de baixo. Porque do ponto de vista ideológico, diferente da inflação, que tem um papel, digamos assim, se a inflação sobe, você tem uma capacidade de contestação da legitimidade, né, do poder de Estado ou dos governos. Com a taxa de juros isso é mais difuso. Então essa foi uma reflexão que eu estou compartilhando em primeira mão com vocês, nunca escrevi, eu lendo sobre as fases da financiarização da economia brasileira, e falei: a financiarização por ganhos com a taxa de juros torna a dominação burguesa mais eficaz, problematizando como a gente pode contestar essa dominação. Então essa é uma reflexão, digamos assim, de caráter teórico e ideológico, que eu estou me permitindo compartilhar com vocês esse insight. A segunda questão: se você me perguntar hoje com relação a como o juros abusivo pode ganhar, digamos assim, se espraiar do ponto de vista popular, é a questão da dívida das famílias e da dívida das pequenas e médias empresas. Ou seja, a forma de politizar, de tentar conscientizar a nossa base social de trabalhadores,
né, de pequenos e médios empresários que aderiram ao projeto neoliberal, que aderiram ao projeto bolsonarista, seria de politizar a questão dos juros abusivos a partir da dívida. Essa é a minha posição política pessoal, a dívida das famílias, né, a dívida dos pequenos e médios empresários, inclusive dos grandes, que estão apoiando o cerco à política monetária do Banco Central do senhor Roberto Campos Neto. Então, tem uma reflexão preliminar que eu compartilho com vocês sobre a capacidade de dominação burguesa no Brasil, a partir da financiarização. Estamos querendo cercar a taxa Selic. E estamos aqui nos debatendo se esse é o eixo, como se comunica. Então, eu concordo com você. Mas nós temos força. Nós não conseguimos fazer isso com os planos empresariais de saúde, que perpassa a estrutura de classes no período pós-pandemia. A regulação de plano de saúde é só de plano individual, que não chega a ser 20% do mercado, que não deixa de ser um setor, né, financiarizado, digamos assim, cada vez mais. Então, eu concordo contigo, nós temos que fazer essa intervenção. A questão, temos condição política concreta hoje de fazer isso? De propor isso? De propor isso.